A graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, da família Betel e toda a família do Senhor espalhado por toda a face da terra. Mais uma vez estamos aqui nesse dia chamado domingo, um domingo de celebração, onde o mundo inteiro tem como foco falar acerca sobre a Páscoa. E nós vamos aprender mais um pouco, já falamos na terça, já falamos na sexta, e hoje pela manhã presencialmente tivemos a ceia do Senhor, e hoje teremos mais oportunidade de selarmos. É um assunto que sempre será presente, mas para encerrarmos esses dias de celebração e entendermos um pouco de quem é e o que é a nossa Páscoa. Amém? Pastor Lamarco, missionária Patrícia, líderes da Igreja Batista Nacional Betel em Alto de Coutos. Um abraço em todos que vão estar participando e aqueles que irão tomar acesso a essa live. Rafael, um abraço no coração, Deus continue te abençoando. Minha filha Camila também, minha amada esposa, sempre juntos comigo, apoiando nesse trabalho. Deus é assim maravilhoso, eu gosto em que Deus manifesta a sua glória e seu amor através das nossas famílias. Graça e paz, minha amada irmã Danúbia, que Deus te abençoe de forma assim poderosa, que Deus continue te enchendo de graça e que possa estar conduzindo sua vida debaixo do seu amor e debaixo, sim, das mãos dele para te proteger e guardar de todo e qualquer mal. Amém, irmãos? Nós estamos assim felizes, muitas igrejas agora, muitos líderes de todas as denominações, segmentos religiosos estão buscando das suas formas apresentar o seu momento de celebração. A nossa celebração sempre será Jesus. Jesus é tudo. Jesus é maravilhoso. Jesus é grandioso, todo-poderoso, magnífico, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é o peixe santo de Deus que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ju, um abraço. Deus continue te abençoando. Mais uma vez, feliz por estarmos juntos hoje, eu e Felipe, seu noivo, conversando um pouco. Vocês são bênçãos. Toda a família Betel é bênção nas nossas vidas. Deus seja assim louvado. Irmãos, é assim, bastante peculiar falar sobre algo que traz uma influência muito grande no mundo, nas pessoas, cada um com sua visão de fé, mas essa visão nossa precisa ter um foco apenas, e o foco é Jesus. O nosso alvo é Jesus, e Jesus ele precisa ser lançado por toda a face da terra para que as pessoas entendam aonde eles podem adquirir salvação. Como é esse lançado? É pregando o Evangelho, semeando. Felipe, o secretário, um abraço no coração, Deus te abençoe poderosamente. Eu queria que os irmãos pudessem, que estão em casa ou estiverem acessando essa live, estiverem com sua Bíblia na mão, quiserem nos ajudar a acompanhar, vamos assim, fazer menção da palavra. Está em Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24. O Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24. Aleluia. Deus seja louvado em todas as coisas. Grande é o Senhor. O versículo de número 1. Lucas 24, versículo de número 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Quero estar assim orando para começarmos a discorrer aquilo que Deus quer para os nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos ao teu santo nome. Graças, Senhor meu Deus. Devemos entoar todo instante das nossas vidas como o nosso respirar. Para poder, Senhor meu Deus, mesmo que bem distante, possa ter uma visão, chamar a atenção para o Senhor em agradecimento acerca do que o Senhor fez naquela cruz por nossas vidas, Senhor. Nada, Senhor, nada que fizermos. Eu acredito que até mesmo adorar o Senhor
não vai chegar de forma alguma a um consenso de ter a valiosidade de se comparar com um ato tão tremendo que foi o Senhor se entregar naquela cruz por nós. Mesmo sendo nós aqueles que não merecia, mas o Senhor se entregou como um sacrifício, como o Cordeiro Pascal, ali naquela cruz, Senhor, para dar a garantia de passagem da morte para a vida, de uma condenação eterna no tormento eterno para uma vida de gozo eterno, de alegria nos céus juntamente contigo. Ó Senhor, muito obrigado mesmo. Que o Senhor possa continuar ainda com a tua mão estendida sobre nós, derramando misericórdia, bondade e amor que tem nos seguido todos os dias, para que nós possamos entender que enquanto nós estivermos aqui, temos que congregar, para estarmos ensaiando para aquele grande dia lá nos céus, estarmos juntos, congregados como família bendita do Senhor, alegrando-se em te adorar, alegrando-se em louvar ao teu santo nome, fazendo parte daquilo que é preparado para todos aqueles que crê e que confiam nessa esperança, e a nossa esperança é Jesus. Obrigado, meu Deus, que diminua eu para que o Senhor cresça, e que o teu nome seja exaltado sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, grande é o Senhor, e é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Por quê, irmãos? O que eu quero dizer para os irmãos? Esse texto fala sobre a ressurreição de Cristo. Após a sua crucificação, morte e ressurreição de Cristo. O que queria chamar a atenção para nós é acerca de que essa pontualidade, ela é presente na vida de cada um de nós, em alguns momentos, em determinados tempos. E até mesmo podemos ver diante de pessoas que até professam ou falam em voz alta acerca de que são cristãos, servos de Deus. Eu tenho como parâmetro esse versículo, esses dois versículos, para uma mensagem que vai falar sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, e que muitos tiveram acesso e têm acesso, mas não dá o devido valor. Nós precisamos refletir sobre isso. Aqui fala de um texto que essas mulheres, elas foram até o túmulo, irmãos, para ali embalsamar, ou seja, colocar perfumes, a preparar o lugar que já tinha sido preparado para o sepultamento, que também foi de imediato. Mas o que me chama a atenção é que essas mulheres, mesmo tendo caminhado, essas pessoas tendo caminhado junto com Cristo, mesmo ele tendo dito que necessário era ser apresentado, entregue aos homens, para ser elevado na cruz, e morrer e ao terceiro dia ressuscitar, essas mulheres ainda foram até aquele sepulcro com o pensamento ainda de encontrar Jesus naquele lugar. De encontrar Jesus naquele lugar. É isso que me chama a atenção. Imaginemos. Aí nós vamos entender por que é que Jesus fala com Dídimo. Aproveita a condição de Dídimo para falar ao meu e ao seu coração. Porque nós vemos que Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, nos Evangelhos também aqui, que Dídimo, ele vai até Jesus para poder ainda tocar. Jesus se apresenta a ele, mais conhecido como Tomé, para se apresentar e para que Tomé assim tocasse nas suas chagas, nos seus ferimentos. E assim conseguisse crer e ver e crer. E ouvir de Jesus uma palavra que ecoa e vai ecoar até a eternidade, ou seja, até quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Quando ele diz para Dídimo, bem-aventurados serão aqueles que não viram
mas vão crer. Olha que coisa. Os discípulos andaram com Jesus, caminharam com Jesus, tiveram momentos de comunhão com Jesus, viram também as perseguições. Nós vemos o tratado todo nos evangelhos, como Jesus era perseguido, como eles queriam proteger, como eles questionavam, como eles... o relacionamento interpessoal mesmo, que ocorre até nos dias de hoje na igreja, entre as ovelhas e os pastores. Relacionamento de que a hora a gente pensa que está todo mundo contra, uma hora está todo mundo junto, e uma hora a gente precisa entender que a obra não é nossa, é do Senhor. A peleja é dele, não nossa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos colocar à disposição. Essas pessoas chegam e vão até ali. Altas horas da madrugada, no cemitério, para levar perfumes e ungüentos para alguém que já estava morto. Imagine, irmãos. Eu até brinquei hoje falando com o pessoal acerca da perseguição na igreja, na hora da ceia, falando sobre o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, falando sobre a questão do tratado das nossas perseguições, das nossas tristezas, mas nós temos que ter firmeza de que tudo isso passaremos porque temos o amor de Cristo em nossas vidas e temos amor pela obra dele e, consequentemente, seremos perseguidos e maltratados. O que eu quero dizer com isso? Essas mulheres foram lá de madrugada. Já pensou hoje o pastor disse assim, vamos ali de madrugada? Pode até ir algumas, mas alguns vão dizer, peraí, o que é que esse pastor está pensando? O que é que esse pastor está querendo? E nós precisamos buscar de Deus a consciência. Aquele povo andou, tocou em Jesus. E mesmo assim, ele tendo falado, as pessoas ainda estavam crendo que quando fosse naquele sepulcro, ele estaria ali. Então, se ele estivesse ali, ele não seria Jesus, o Filho de Deus. E não seria o próprio Deus que prometeu e falou na sua palavra. Olha, é necessário que eu seja entregue, que eu venha a padecer e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. Mas aquelas pessoas ainda foram ali, ciente de que ele ainda estava ali. Não é diferente nos dias de hoje. Às vezes os líderes, os pastores, firmados na palavra, que tem a palavra, não tem o achômetro, não tem o que eu quero, não é o R quer, é o regulamento do que eu quero, a gente vai entender de que, quando está se ensinando, às vezes as pessoas são simples ouvintes e não praticantes. Dessa forma foi assim. Imagine, andando com Jesus, Jesus ensinou, Jesus falou, e não foram poucas as vezes que ele acentuava isso, que era necessário. E mesmo assim, ainda saíram na madrugada, no primeiro dia da semana, que é domingo, não é segunda, é domingo, e foram buscar alguém que não estava lá. Por quê? O versículo 4 diz assim: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Olha que coisa linda, glória a Deus. Buscar entre os mortos aquele que vive. Em outras palavras, olhe que cajadada. É só faltou dizer assim: vi que vocês não viram o que Deus falou. Observei que não deram atenção. E não é diferente. Não é diferente, irmãos. Não é diferente nos dias de hoje. Os líderes, os pastores, buscam conhecimento para agregar aquilo que Deus deu a nós, para podermos aprender. O conhecimento, aprender, é como fluir a vontade de Deus, com total simplicidade. Como nós temos o tema aqui do nosso congresso, né, que é a simplicidade do Evangelho. E as pessoas, se fala academicamente, não entendo porque eu não tenho essa posição em conhecimento. Se fala simples, não dão a devida atenção. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muita gente ainda hoje
procurando esse Cristo. Não é nenhum túmulo. Tem alguns que estão procurando, tem até filme aí falando, né? O corpo, chamado O Corpo. E outros mais. Né? E tem um mês mais ou menos, eu vi um documentário falando que estão fazendo umas escavações lá na Itália, em Roma, aquele negócio todo lá, e até em Jerusalém, e já encontraram vários túmulos escritos lá, Jesus. Já encontraram túmulos de pessoas com Jesus, José, Maria e Jesus. E a gente precisa, gente, tomar cuidado com isso. Tem muita gente ainda que crê num Jesus que está na cruz. O nosso Jesus não está na cruz. A nossa Páscoa não está na cruz. Ele esteve na cruz. Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa Páscoa. Ele é a porta. Ele mesmo diz, eu sou a porta. E quem passar por mim alcançará pastagens e águas tranquilas. Mas tem muita gente ainda que olha para um Jesus crucificado, tem buscado esse Jesus, comemora uma Páscoa com um Jesus ainda lá cravado. É um simbolismo, é uma imagem, mas é simplesmente o que retrata o que a pessoa tem no seu coração, na sua visão. A visão nossa dos cristãos, dos servos de Deus, dos discípulos do Senhor, é de que Jesus não está mais na cruz, mas a cruz, para nós, é um símbolo que nos leva a entender acerca da nossa esperança e da nossa fé. A cruz, a mensagem da cruz, para muitos pode ser escândalo, mas para nós é motivo de salvação. É motivo de salvação. E nós precisamos semear isso. Nós não podemos ficar como essas mulheres que viram realmente Jesus ser crucificado, viram Jesus morrer, viram Jesus sendo sepultado, mas muito mais elas viram Jesus fazendo muitos milagres e maravilhas, e principalmente ensinando o que iria acontecer, como iria proceder, como iria estar acontecendo, e o que era necessário assim suceder. Porque toda a trajetória desde o pecado do Éden até chegar a Jesus, nos ensina quem seria e quem é a nossa Páscoa. Fica difícil, eu sei que parece ser um sarcasmo, mas não existe o peixe santo que tira o pecado do mundo, gente. É o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro hoje não é para você matar um cordeiro, não, gente. É para fazer como Ele nos ensinou e tem isso como perpetualidade. Ele nos ensinou para que nós venhamos passar de geração em geração. O que é? Ele pegou o pão e simbolizou o seu corpo. Pegou o cálice do suco da vide e simbolizou o sangue dele, que seria o sangue da nova aliança derramado naquela cruz. Nós precisamos atender para isso. Ter cuidado com questões de estratégias. Que estratégia é essa, irmão? Eu me lembro hoje, eu conversando com um dos líderes da diretoria lá da igreja, o nosso irmão Felipe, o nosso secretário, aí estava comentando com ele, dizendo, gente, essa estratégia, falei com o pessoal aqui na minha casa também, na hora do almoço, na mesa, dizendo de que tem que tomar muito cuidado com essas questões de estratégia. Porque aí eu mencionei o livro de Ezequiel, aonde ali o sacerdote, o povo de Israel, ali naquela cativo ali, começou a dizer que tinha uma certa estratégia para buscar e trazer o povo, que não era o de Israel mais, o povo babilônico, agregar aquela coisa toda, estavam vivendo ali, cativos, aquela coisa toda, presos à religiosidade. E aí Deus pega Ezequiel para mostrar o que estava acontecendo dentro do templo. Tudo contrário ao que o Senhor ensinou a Israel. Tinha deuses estranhos. Tinha imagens dentro do... Está lá no livro de Ezequiel, é só ler. E não é diferente nos dias de hoje, irmão. As pessoas podem não estar pegando, botando um Deus diferente, uma estatueta, um negócio, mas está colocando coisas que estão levando não para Cristo, mas para outras coisas. Precisamos ter cuidado. E essa questão, a gente tem que ver na Bíblia. A palavra não existe. Não existe coelho. Não existe ovo, gente.
Imagine se eu tivesse minha fé firmada num coelho que vai me levar para algum lugar. Vai levar sim, para as profundezas do inferno. Nós temos que olhar que o nosso maior símbolo é Cristo. A nossa maior referência é Cristo. Precisamos ser cristocêntricos. E todo aquele que é cristão entende que Jesus é a passagem. É a passagem, tem vários textos, mas eu quero falar o de João 5:24. Onde ele fala, está escrito que todos que crêem naquele que me enviou, ouviram as minhas palavras, colocaram-as em prática, não entrarão em juízo, mas terão a vida eterna. Passa da morte para a vida. Passa da morte para a vida. Páscoa significa passagem de um lugar para o outro. Transferir-se de um lugar para outro. E não existe outra forma de você ter a salvação a não ser através de Jesus. Através da sua palavra viva e genuína. Não é no achômetro. Ou vou mudar as características. Eu estava dizendo hoje lá na mesa aqui com minha família que nós não podemos transformar a igreja para agradar a homens. Porque a igreja foi fundamentada por Cristo para transformar homens. A igreja tem que se modernizar, tem que não se mundanizar. Porque a igreja hoje é o lugar onde vai se ensinar qual caminho deve-se seguir. E Jesus fala, João nos fala o Evangelho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São textos, irmãos, que às vezes a gente diz assim, toda pregação ouve isso, é porque eu não tenho que falar. Não é que não tem que falar, tem que lembrar as pessoas que Jesus é a Páscoa do crente e de todo que nele crê. Aí tem que estar toda hora lembrando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Se credes, verás a glória de Deus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu lembro daquele homem no cárcere ali, depois de ter acontecido aquele todo alvoroço naquela prisão. Ele tenta tirar a vida. Os prisioneiros que estão lá, dois em especial, Paulo e Silas. Não faço isso não. Para com isso, estamos aqui todo mundo. Olha que coisa linda. Aqueles homens que estavam ali presos aprenderam com Paulo, no testemunho de Paulo e de Silas, de que mesmo presos são livres. Porque alguém pode prender a mim fisicamente, mas espiritualmente eu sou livre, ninguém vai me prender. Por isso que Paulo também nos ensina. Eu sou prisioneiro no Senhor, mas livre. Livre, livre. E aí o que é que acontece? Aquele homem pergunta, o que eu tenho que fazer para ter essa vida, essa linha de pensamento que vocês têm? Essa metanoia, essa metamorfose de estar preso, sofrendo, sendo castigado, maltratado e continuam louvando. Continuam louvando. Imagine que negócio. Vai dizer que é maluco. Mas não, eles tinham Jesus. E aí a palavra de Deus diz o que? O próprio Jesus nos ensina o quê? Não temas. Não temas aquele que mata o corpo. A palavra nos fala isso. Mas sim aquele que mata o corpo e a alma. Isso a gente tem que temer. E como é que vai acontecer isso? Se a gente viver dando brecha e lugar àquele que vai tirar isso da gente. Mas se nós estamos com Cristo, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso abrigo. Aonde nós estivermos, Ele estará conosco. Teremos aflição? Teremos, mas teremos bom ânimo porque Ele está conosco. A paz que Ele nos dá e a alegria que Ele nos dá, não é que o mundo dá. Esse Jesus é a nossa Páscoa. E aí Paulo e Silas diz para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem achou que o livramento dele, porque ele sabia qual era o procedimento de Roma, para quem falhasse ou para quem fosse traidor. Ele disse, eu vou me matar, vou me livrar, eu tiro minha vida e me livro.
Porque ele sabia que quando chegasse a vez dele, porque aconteceu isso e aquilo, ele não só ia chegar lá e pá, matar não. Ia fazer sofrer para servir de exemplo para todo mundo, para temer, como eu falei hoje, acerca da Pax Romana, paz romana na espada. A única espada que traz paz é essa, a Bíblia. A palavra de Deus, que é a espada do Senhor, para combater as potestades, principais, espíritos malignos, demônios nas hostes celestiais do mal. Não é para ofender nem atingir o irmão. Mas nós precisamos pregar esse evangelho e mostrar para as pessoas que Jesus não está em túmulo, não está em nenhuma cruz. Jesus ressuscitou, ascendeu os céus, está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E todo o tempo, sem medo de dizer, não é um achômetro nem nada, mas é a convicção pela minha vida, de que Ele está dizendo ao Pai, valeu a pena e continua sendo um só sentimento, valeu a pena. Porque quando nós tomamos a postura daquele homem, de não tirar a própria vida, mas ganhar a vida, em aceitar, receber Jesus na sua vida. Além de ter salvação, além de ter sua alma livre do pecado, irmãos, ter o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Só Jesus, irmão. Não é coelho, não é peixe. Não é isso, irmão. Nem é copo de vinho. Bebedice, que hoje fala-se que é bom. Bem, a gente vê muita gente reunida, família reunida, todo mundo ali fazendo a festa, enquanto está todo mundo só. Porque depois que todo mundo come água, fica bêbado, o pau come. E aí a gente fica assim olhando, meu Deus, estão comemorando Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. E aí vem mais um dilema. Para os cristãos, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tudo é santo. Porque nós vivemos em santidade. Nós somos santificados. Somos justificados. Pela palavra, por Cristo, pelo seu sangue, ao qual, irmãos, temos visto aí muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Nós temos que aprender que a Igreja de Cristo, ela foi erguida para moldar as pessoas. A igreja que eu falo, a igreja, o corpo de Cristo, na palavra. A igreja é um lugar onde você entra doente e Deus lhe trata, aí cura. E a gente precisa, irmãos, entender na questão espiritual, irmãos. Nós vemos hoje, vou dar um exemplo prático do que nós estamos vendo hoje. Pessoas que pegam Covid, o que é que ataca logo? O pulmão. Por que o pulmão? É o seu órgão que está movimentando a oxigenação no corpo. Recebe o oxigênio para depois estar transmitindo e desenvolvendo. Quando o pulmão começa a debilitar, a pessoa começa a definhar. Veja se não é assim no mundo espiritual. Enquanto nós não estamos com Cristo, nós estamos ali no pecado. E a Covid fica ali sufocando, fica deixando você sem vida, você fica vegetando. Mas aí o Senhor mostra a você no momento difícil, no momento bem peculiar, de que mostra, vamos dizer que a igreja é a UPA. Aí você entra lá todo debilitado, chega primeiro, o pessoal já começa a fazer um tratamento, primeiro suporte, e ali você começa a ter um trabalhar de Deus, você começa a perceber que há mudanças, há transformação. Quantas pessoas, quando chega na casa do Senhor, que recebe a palavra, que recebe a vacina, o sangue de Cristo na sua vida, aí vai purificado de todo mal, de toda imundícia, de toda sujeira, está lá em Isaías 53, toda enfermidade, todo mal é banido. Ah, mas tem crente, tá isso aqui, está falando da questão espiritual, irmãos. Espiritual, enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos a tudo, irmão. Se não fosse assim, Jesus não ia para a cruz. Ele chegava lá, sou Deus, acabou e pronto, mudava tudo. Mas não. Ele quer que você tome a decisão e nessa hora você vai entender porque Ele é a nossa Páscoa. Porque Ele vai transformar a minha vida e a sua vida. Ele vai passar você de um lugar de vergonha para um lugar de dupla honra. Isaías, está lá escrito, 61.
Nós precisamos também entender que em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, ele nos ensina uma forma de mudança, de transformação, como você se curar. É você buscar a ele é o médico dos médicos. Ele diz, todos que estiverem cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Isso é libertação, irmão. É você passar de um estado de opressão que está lá em Isaías 61 também. O Senhor me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, os enfermos, curar os enfermos. E a gente precisa ver tudo isso. E isso só acontece através de Jesus. De Jesus, irmão. Eu estava fazendo um estudo sobre a Páscoa secular. Estou inventando agora. Eu peguei uma literatura, pesquisei até na internet, pesquisei na literatura, que antigamente eu mesmo queria que aquele desenho que fica na lua era São Jorge. Olha para aí. E depois de velho me decepcionei, que estudando melhor, me aprofundando em algumas literaturas, alguns artigos, tem alguns artigos que estão dizendo que ali não é nem São Jorge, é uma rainha com uma lebre. Digo, pronto, agora foi que deu. Como é que vai ficar esse negócio aí? Imagine que briga boa, hein? Uma rainha com a lebre, o cara com um cavalo, uma lança e um dragão. Que briga boa, né? Bater na rainha ele não pode, porque a delegacia da mulher vai prender ele. A gente precisa entender isso, irmão. Imagine. O homem disse que já foi na lua. Chegou lá na lua, não viu nem dragão, não viu cavalo, não viu São Jorge, não viu lebre, não viu mulher ninguém. Agora nós precisamos ter consciência, estão brincando, escarnecendo. Nós precisamos entendermos. Esses dois varões chegam para aquelas mulheres e dizem assim, por que procura entre os mortos aquele que vive? A nossa Páscoa vive eternamente. Aleluia, glória a Deus. Esse Jesus, irmão, esse Jesus que diz que todos que nele crêem não perecerá, mas tenha a vida eterna. Ele não diz que a gente não vai morrer. Quando chegar o processo mais à frente das suas revelações, das suas promessas, quem estiver nesse corpo será transformado. Por causa do que ele prometeu para quem estiver nele. Imagine se ele prometeu que ao soar da primeira trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os demais. E vai na sequência. Que isso vai ser estalar de dedo. Não é dizer, não, tempo assim, a vacina, primeira dose aqui, a segunda, não. É tudo assim, ó. E a gente estamos assim, atordoado com o que vivemos. Vê líderes fazendo estratégias, agradando a jovens, agradando a homens, agradando a mulheres, esquecendo de agradar a Deus. Tomando as atitudes que os próprios sacerdotes tomavam antigamente e que desagradavam a Deus, deixando de ensinar o caminho. Se tiver algum sacerdote, algum pastor, algum líder, irmão, a Bíblia está lá claro, em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento, mas a tu, sacerdote, que não ensina a verdade, o caminho correto, eu, te esquecerei, cortarei seu braço e, exterminarei. Imagine, irmãos. A gente tem que agradar a quem? É a Deus. A gente precisa ter consciência de que Jesus, ele vai te perdoar. Ele nos perdoa. Mas tem uma coisa que ele também nos ensina no autor de Hebreus. Se eu continuar pecando deliberadamente, aí é outra coisa. O pecado ser um acidente é outra história. Nós vamos estar aqui sujeitos, irmãos. Lembra? A própria palavra fala de que Elias, acendeu os céus, carruagem de fogo, todo mundo, pronto. Mas ele é citado cá na frente, dando o exemplo de que Elias, um homem sujeito a todas as coisas. Imagine Elias, sujeito a todas as coisas, imagine eu e você.
Precisamos estar no genuíno evangelho, na simplicidade dele. Precisamos aprender de Jesus. Jesus fala que se eu e você aprender dele verdadeiramente, acharemos descanso para as nossas almas. Ele não diz que você, fisicamente, no mundo que nós vivemos, vai viver em sombra e água fresca. Não, essa sombra e água fresca, essa paz, essa alegria, essa pastagem, essas águas tranquilas, como o salmista fala, que ele vai nos levar, é dentro de nós. Lembra de Eliseu? Senhor, abre o olho desse mané aí e mostra a ele que o que está em nós é maior que o que está no mundo. Lembra quando Davi falou: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Jesus, ele é o nosso anjo, o guardador, aquele anjo do Salmo 91. Ele nos livra de todo mal. Ele não está falando, tomou uma topada aqui, cortou um dedo, ficou doente. Não, não é isso não. Vai livrar também disso? Vai, irmão. Que quantas orações nós fazemos, quantas pessoas são restauradas, são curadas. São curadas. Uma pessoa chegou para mim e fez assim: pastor, por que eu não vejo mais hoje os sinais, os prodígios seguir a igreja? Eu digo: você vê sim, vê. Por que não vê? Mas mesmo assim, ainda vou lhe dizer que algumas coisas estão um pouco ocultas, porque, infelizmente, o homem tem mania de idolatria. Nós vemos aí. Você chega a ver algumas coisas aí na televisão, né? O cara pega o paletó e fica rodando e todo mundo caindo. Pega a toalha, enxuga o rosto, o pessoal joga. Meu irmão, tem que seguir a regra máxima. Jesus ensinou duas. Uma ele mesmo falou, e a outra quem falou foi João. Ele diz: olha, o servo, no máximo que pode ser é igual. Quem é maluco não vai ser nem querer ser igual, vai estar sempre abaixo. E a outra é que eu diminua para que ele cresça. E tem gente aí pregando a si mesmo, esquecendo de pregar Jesus. Pregando placa de igreja, fazendo coisas incríveis. Coisas incríveis, irmãos. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque Jesus é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascual. Aquele que tira o pecado do mundo, que está lá em João. Eis aí o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Quando ele pega o pão e diz o que ele fala, nós precisamos entender, irmão. Precisamos buscar de Deus sabedoria, do Espírito Santo, irmão. Eu imagino aquele discurso de João, o pessoal dizendo: rapaz, o cara quer que a gente coma a carne dele, tá achando que a gente é canibal, beber o sangue dele, é vampiro. Imagino isso. Aí ele fala com toda a propriedade. Sabe por que vocês não entendem o que eu falo? Porque a verdade não está em vós. Se a verdade estivesse em vós, ela manifestaria a minha vontade a vocês. Nós precisamos desse cuidado, gente. Não é a gente ser... Não, irmão. Jesus nos ensina que nós temos que ser sociáveis. Pessoas que têm um relacionamento interpessoal tranquilo. Mas não ser levado por vento de doutrina. Não ser levado pelo desejo do ventre do homem. Mas sim pela sã doutrina do Senhor. A doutrina que, claro, a Bíblia fala, a doutrina dos apóstolos. Dos apóstolos não, irmão. De Cristo. E Cristo ensinou a eles e ele vai passando. Tudo é de Deus, é de Cristo. A lei de Moisés, na lei de Deus. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque precisamos focar em uma só pessoa, em um só personagem, que é o centro. Ou seja, a evidência geral da Bíblia. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Messias. E nós precisamos pregar esse Jesus Cristo. É triste, irmão. A gente precisa ter muito cuidado, irmão. Sabemos que temos muitos lares mistos. Mas o lar pode ser misto, mas você precisa se manter íntegro. Íntegro. O servo e a serva de Deus tem que se manter íntegro na pureza do Evangelho.
na simplicidade. Porque nós precisamos entender de que quando aquelas mulheres, aquelas pessoas foram ali para procurar Jesus morto. Imaginem. E ainda veio um grupo, inventa uma mentira dizendo que os discípulos pegou o corpo e a própria Bíblia fala que até hoje perpetua isso lá naquele meio. Louvado seja Deus que é só lá. Aqui não. Jesus nos deu um privilégio tão grande, irmãos. Tão magnífico, sobrenatural. Imagine, irmãos, Jesus andava com esse pessoal, lado a lado. Hoje Jesus está dentro de você, claro e evidente, aqueles que entregam a sua vida e o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida, irmão. Nós precisamos pensar só uma coisa, ser cristocêntrico, cristologia em tudo. Tudo em você tem que ser Cristo. Por isso que ele fala. Por isso que nós dizemos. Eu citei também sobre Pedro. Você precisa ser aquela pessoa que a pessoa vê as suas vestes, as mesmas que Cristo vestia, o seu procedimento, o mesmo de Cristo, e a sua fala, a mesma de Cristo. Você é o Cristo. Se nós somos cristãos, como dizem os nossos teólogos, e a tradução é um Cristo pequeno. Ou seja, uma miniatura. Então a gente não pode nem chegar no meio para ser igual, quanto mais, mesmo ele falando. Eu estava dizendo hoje, não me lembro o que foi, que olha que coisa maravilhosa, esse Cristo, esse Deus, dizer para mim e para você que eu, pecador, vou ter autoridade para fazer coisas iguais ou maiores da que ele fez em um nome dele. Gente, precisamos entender isso. E enquanto, irmãos, nós vemos situações na casa de aqueles que dizem que são cristãos pseudonicamente e praticando as mesmas obras que praticavam anteriormente, porque por mais que alguém não queira ou não entenda, que para julgar ninguém, mas essa questão dessa Páscoa que se é pregada, apregoada até hoje, não é a de Cristo. Não é de Cristo. Já foi falado, já foi ensinado que a primeira Páscoa, onde surgiu a Páscoa, é um cordeiro. Cá na Páscoa, na graça, passou um simbolismo do pão e o suco da vide, porque o cordeiro verdadeiro foi aquele que apresentou e disse como seria. E ele seria esse cordeiro que seria sacrificado naquela cruz. Por amor de mim e de você, para nos dar garantia de uma Páscoa. Que Páscoa é essa? Passar da morte para a vida, para a glória do Deus Pai. Imagine esse Deus, chega assim para mim e para você. João 14, não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque precisamos crer no Pai que o enviou. Crer nele, crer nas suas promessas, crer na sua palavra. Porque ele disse, olha, eu vou para o Pai, preparar um lugar, mas não se tudo o seu coração. É necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. Olha que coisa linda. Ele não nos desampara, ele não nos deixa só, e nunca estaremos só. Às vezes nós falamos, está na Bíblia, quando tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está presente. Sabe por que vai estar sempre presente? Porque mesmo que você esteja só, tem 4, no sentido, né, da existência. Mas na essência é um só. Mas na existência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 vão estar lhe amparando, vão estar lhe guardando, vão estar lhe protegendo. Porque até aqueles que são ímpios, aqueles que ainda não deram um passo para Jesus, ele está guardando, porque a misericórdia dele é incomparável. É essa misericórdia que nos dá a garantia de hoje eu ou qualquer pessoa ter a oportunidade de ter a passagem do lamaçal do pecado, da derrota, da vergonha, de tudo que é ruim, passar para um lugar que não é de honra, é de dupla honra. Ele mesmo disse, e eu tiro você de um lugar de vergonha para lhe colocar no lugar de dupla honra. Imagine, irmãos, nós precisamos tomar posse, precisamos viver esse evangelho, um evangelho simples e poderoso, que apenas anuncia o caminho, a porta
que eu e você tem que traçar e passar. É estreito? É. Todos dois? É. Mas se você passar por ele, você vai tomar posse da vida eterna. O gozo eterno na glória, na Nova Jerusalém, a cidade santa do nosso Deus. Não erguida por mão de homens, mas sim pelas próprias mãos de Deus. Para todos que nele crê, permanecer, perseverar, não só terá a coroa da vida e da vitória, mas será tido como coluna no santuário do Senhor. Olha que coisa linda. Aí eu vou olhar para coelho, para peixe, para uva de Páscoa. Ensinamentos de homem. Ou comemorar uma Páscoa com meu Jesus ainda numa cruz, crucificado. Não, irmãos. Não. E outra coisa. Quando Jesus falou da Páscoa sobre ele, que é a que nós fazemos em nossas igrejas, a igreja batista, na nossa confissão de fé, é o pão e o suco da vide. E todos comemos juntos, porque Jesus ensinou, sentado na mesa, ele pegou o pão e distribuiu para todos. O pão e o suco da vide. Não só foi o pão sem o suco. E é suco, não é vinho, é suco. Apesar, ou seja, trazendo para uma questão só de conhecimento, vinho é porque vem da vide. A vide é a planta que dá a uva. Por isso o nome vinho, porque vem da vide. Não é vinho misturado, é vinho puro, é o suco, para a glória de Deus Pai. Nós aprendemos, eu aprendi, eu louvo a Deus. Por onde eu aprendi? Que a minha Páscoa é Jesus. Aquele que se entregou naquela cruz. Para que eu e qualquer um que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, é ensinar o que é certo. Eu não tenho vida em outra coisa a não ser em Cristo. Nós sem Cristo vegetamos. Eu me lembro que quando eu não era cristão, que eu não tinha dado um passo para Jesus, ou aceitado Jesus, seja lá como for, Cristo foi que me abraçou, Cristo que me escolheu, não importa, eu estou com Cristo. Mas o líder, né, como sempre falo, meu pastor, o pastor Edésio Lago da Silva, ele fazia o que Cristo fez. O que é? Eu estava cheio de pecado, todo sujo, todo imundo. Toda vez que eu passava na frente da igreja, o pastor me abraçava, do jeito que eu estava. E dizia, você é de Cristo. E eu dizia, pode ser. Olha, cego de entendimento, cauterizadamente, pode ser. E uma certa vez, essa palavra surtiu efeito. Foi de uma forma que literalmente eu conhecia a roda do oleiro, mas louvado seja o Senhor, que o vaso quebrou e ele fez outro, segundo o querer dele. Eu não posso mais viver outra coisa a não ser Cristo. E tenho a certeza, viu, gente, que quando você vive Cristo, quando Cristo mesmo, ele transborda em sua vida, o Espírito Santo, a palavra, tenho a certeza que você vai ser chato por um bocado de gente no mundo. Porque a Bíblia diz que a luz, quando chega, as trevas se manifestam. E não é nós, é o que está em nós. Se Cristo está em sua vida, tenha certeza, você vai ser chato, vai ser o dono da verdade, o santarrão, o dono de tudo, conhece tudo. Você vai ouvir tudo isso. É normal. Sorria. Jesus está te filmando. E a gente precisa entender porque essas pessoas foram procurar Jesus, irmão, no túmulo, andando com ele. E aí você entende por que Jesus fala, bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creem. Eu não vi e creio. E hoje sou salvo e tenho feito a manutenção da minha salvação através da palavra. Deus usa várias pessoas, Paulo, mas eu gosto muito do texto em que
Um dos motivos maiores da libertação, da passagem de um estado deplorável para um estado de dupla honra, nós temos, eu gosto muito desse texto, são vários, irmão, mas eu vou lhe mostrar. 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Transformação. Você estava cativo no pecado, cego, fazia tudo que entristecia o Espírito Santo, entristecia a Deus, entristecia a sua família, entristecia a Jesus. Eu vivia dessa forma, mas o Senhor chegou e me abraçou. Me abraçou. Aí eu sempre digo para o meu pastor, digo, não é idolatria seu não, é simplesmente respeito e gratidão, porque Deus usou ele. E usou para trabalhar toda a minha família, e tem trabalhado. Meu amigo, sempre será o meu pastor. E a gente precisa entender isso e temos que honrar, irmãos. A gente precisa honrar esse Jesus que nos honrou e nos honra todos os dias. Nós precisamos ter convicção e entender que Jesus não está morto, não está em sepulcro, não está na cruz. Ele está sentado à destra do Pai para eliminar todo o mal, irmãos. Todo o mal. Por quê? Ele usa o apóstolo Paulo para falar, na sua primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ô morte, cadê o teu aguilhão? Ô inferno, cadê a tua vitória? Nós temos a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Você já imaginou? O mal que assola o mundo não é Covid, irmão. Não é câncer, não é AIDS, não é nada. É o pecado. É o pecado. Mas o Senhor vem com a vacina suprema, o sangue de Cristo, e purifica tudo em nós, irmão. Imagine, irmão. Irmã, você que está nos ouvindo. Você saber que através de Cristo Jesus você já venceu a morte. O mal irremediável você já venceu. Porque ele diz para mim e para você: mesmo que esse corpo carnal pereça, viverás. E viverá com Cristo na glória. O ódio que Satanás tem de mim e de você é isso. Ele vai dizer, ele está toda hora, aquela acusação que ele fala lá em Apocalipse, ele está acusando, mas esses caras estão pecando, estão fazendo isso, tanta abominação na frente de você, mas basta ele se converter, o Senhor perdoa, e eu estou aqui. A situação dele é totalmente diferente. É como de qualquer um, no que se diz respeito ao que eu vou falar agora. A pergunta é que não quer calar na eternidade: se Adão e a sua esposa, Dona Eva, tivessem reconhecido, confessado e deixado, como seria? Estava todo mundo no paraíso. Mas quiseram botar a culpa em alguém. A mesma coisa foi com ele, o que está condenado. Querer tomar o lugar de Deus, irmão. É a mesma coisa. Cuidado, você que está sendo assediado por ele, você que é de alguma igreja, e que acha que o seu conhecimento é autossuficiente para querer bolar ou neutralizar o seu pastor. Você só tem um destino: cair, e se não for a misericórdia de Deus, ser condenado.
pastor está tendo alguma coisa que está tendo dificuldade, ore ao Senhor para que o Senhor trate o seu pastor. Eu não pense que você é dono da verdade, de uma situação plena de conhecimento ao ponto de julgar ou apontar. Você precisa entender de que o pastor levantado por Deus, ele tem alguém que ele tem que prestar conta e tem que obedecer às suas ordens, por mais que essas ordens não agradem a todos na igreja. E quer uma sabedoria para você? Sabe que hoje eu tenho sido abençoado por Deus porque eu sempre honrei ao meu pastor. Sempre digo a ele, aonde eu estiver eu vou honrar o Senhor. Até na hora que eu penso em fazer qualquer besteira, eu penso nele. E nos pastores que colocaram a mão sobre mim, da CBN, no momento de um processo que eu tive que passar para estar agregado à conversão. Eu sempre digo a eles, todas as vezes que, no momento de vacilo meu, que eu penso em alguma besteira, naqueles momentos de sofrimento, aquela crise existencial que só nós pastores sabemos, eu me lembro de Jesus e me lembro destes homens que colocaram a mão sobre mim, para eles entenderem que não foi precipitadamente. Sou perfeito? Não, tenho falhas. Preciso todos os dias da misericórdia de Deus. E eu louvo a Deus porque quando você vê Deus ensinar a mim e a você que a misericórdia dele se renova a cada manhã, e que ele diz que se eu colocar a boca no pó, me prostrar e buscar ele, possa ser que ainda haja esperança. Só aí já é um alento, um alívio para a alma. Porque vai haver esperança, irmão. Esse é o momento de você entender. Se um dia você estava cego, se você estava vivendo uma Páscoa que era outrora dos vossos pais, lembra que Josué diz, olha, já que vocês querem servir ao Deus de Israel, vocês têm que deixar os deuses dos vossos pais, os ensinamentos deles passados. Tem muita gente que ainda está no meio evangélico cristão e vivendo ainda os costumes de antigamente. Não pode, irmãos. Se você é de Cristo, você é de Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ah, mas meu parente, meu isso ou aquilo vai deixar de falar comigo, vai se afastar de mim? Só se afasta de você quem nunca amou você. A prova maior está em Cristo. É esse Cristo que eu estou pregando. Todos se afastaram dele. Mas ele nos amou primeiro e não se afastou de nós. Mesmo a gente vendo na palavra que os nossos pecados, as nossas transgressões faz separação entre ele, mas ele está ali sempre, olhando, observando, agindo momentos através do Espírito Santo, através de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem, seja independente, uma forma de levar esse evangelho, essa salvação às pessoas. E nós precisamos entender isso. Temos que nos reunirmos, na mesa temos. Hoje em dia as pessoas não querem mais sentar na mesa, sentar na frente do sofá e na frente da televisão. Temos um projeto que é de fora, que a gente tomou um curso, eu, minha esposa, principalmente minha esposa, chama a experiência da mesa. Hoje tem gente que nem mesa em casa tem. Porque dizem que não tem tempo para sentar na mesa. Será, irmãos, que não tem? E só dizer que não tem tempo, mediante a palavra já está pecando, porque Deus disse que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Basta a gente organizar e priorizar aquilo que é essencial. Porque as famílias hoje estão destruídas? Porque as famílias hoje estão tudo desnorteadas? Por que, irmãos, é tanto curso, é o meu máximo como eu fiz, homem inteligente, mulher única, mulher virtuosa? Por quê? Porque as pessoas perderam a direção, o senso de família. Nós vemos que em tudo Jesus fala de uma mesa. É o que ele está dizendo, ó, tem que estar sentado para conversar, comunhão, partir do pão. E a gente precisa isso, irmão. Colocar em prática, revitalizar isso. Às vezes deixamos de estar na mesa por causa de um programa de televisão. Gente, não é você que, não é eu querendo santificar a mesa, idolatar, não, irmãos. Mas ele nos dá isso como referência. E hoje, se eu não me lembro, como diz o nosso pastor amigo, irmão em Cristo, Cláudio Duarte, as coisas que anteriormente se dava valor e praticava, tínhamos uma sociedade ainda com equilíbrio. Hoje está toda desequilibrada. Imagine o pastor botando uma pregação, como ele bota, dizendo que hoje ele queria que tivesse piolho. Que é para os filhos sentar no meio das pernas das mães, a mãe ficar catando e ela abraçando e contando história, e ali todo mundo juntinho. Imagine, irmão.
A que ponto a gente chegou? A gente tem que escolher entre as coisas ruins a que é menor. Ainda tem aquele ditado dos males o pior, é menor esse aqui. Imagine, a que situação chegou. Mas isso está escrito, Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. E o que eu acho interessante é de que nós estamos pregando um evangelho, pregando um Jesus, vivo e eficaz. A Ele a honra, a glória e o poder. Para Ele e por eles foram criadas todas as coisas. Imagine um homem, um Deus, que disse no Antigo Testamento que os pensamentos dele eram mais altos, os caminhos dele mais altos, e aí ele chega cá na frente e diz para mim que eu tenho a mente dele, que eu posso ter os mesmos sentimentos que havia nele. Ó. Aí eu lhe pergunto, ele se rebaixou a nós? Ou ele nos elevou até ele? Pastor, mas em Filipenses capítulo 2, desde que ele se esvaziou, se aniquilou e se humilhou, mas ele veio até nós. Se em fogo, em trovoada, terra quebrando, mar abrindo, não deu certo, eu digo, eu vou ficar lá no meio deles. Sabe o que aconteceu? Foi crucificado. E mesmo assim, consumado está. Ele disse, está consumado. Ou seja, quem crê em mim terá vida. Quem não crê, condenado está. João 3. Temos que ter um novo nascimento. Temos que crer neste novo nascimento, em quem nos dá o novo nascimento. O próprio João, capítulo 3, diz que quem não crê no Filho do Homem, não crê em Jesus, está condenado. Mas quem crê nele está salvo. E ele é o advogado, que veio não para nos condenar, mas sim para nos libertar. E ele não perde causa. Quando nós, o chamamos para advogar as nossas causas. Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a nossa Páscoa. A palavra de Deus é que nos liberta. Essa palavra nos diz, está no Salmo 119, se não me engano, o versículo 71, ela fala, o salmista dizendo, por passar as aflições, que pude perceber e entender quão preciosos é os seus mandamentos. Aí ele vem cá na frente e diz, como posso eu, uma pergunta, Senhor, manter os meus caminhos santos e puros? Ele diz, através da minha palavra. Aí o salmista de novo, como posso, não pecar contra ti? Aí ele diz, crava a minha palavra na tábua do teu coração e certamente não pecarás. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda, irmãos. O sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Saída da escravidão para a liberdade no Egito. O sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, a porta, para que eu e você sejamos libertos deste Egito chamado mundo, aonde Faraó é Satanás. E o bom de tudo, que naquele Egito foi levantado um homem, e neste Egito foi levantado o Filho do Homem, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse é o nosso Cordeiro Pascual. É essa a passagem que devemos passar. Independente do que passamos, independente do que enfrentamos, os confrontos, as afrontas, nós precisamos lembrar que nós temos um escudo. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. E para saber, para nós finalizarmos, eu vou ler um texto maravilhoso. Salmista dizendo, para essa passagem, para mim e para você, quem é? Vamos ler, quem puder acompanhar, Salmo, de número 24, que tem aqui como tema a vinda do Rei da Glória.
Este vem e vem para buscar a sua igreja. Vem para buscar o seu povo. Ele prometeu e vai cumprir. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam pertence ao Senhor. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Olha a pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ó, aí vem aquele que eu li de Pedro. Faça a sua manutenção. Diz assim, versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Cristo Jesus, o justo. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Aí eu completo, o Rei da Glória é Jesus. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. É Jesus o Rei da Glória. O Senhor do Senhor. Rei dos reis. Médico dos médicos. Ele é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa passagem. Ele é a porta. Ele é e sempre será. Ele é o princípio, o meio e o fim. Por que olhar para outras coisas? Por que procurar estratégias mundanas? Jesus não procurou nada disso, ele apenas pregou o Evangelho. E quem ouviu e guardou e praticou, o segue. O seguiu, o segue e o seguirá. Porque ele diz lá em João capítulo 10. As suas ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e não o abandonará. Olha que coisa linda. E o pastor dará a vida pelas suas ovelhas. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Todo que nele crê não perecerá, no sentido espiritual, mas terá vida eterna para a glória do Deus Pai. Obrigado, Deus, por isso. Vou estar orando, encerrando, para louvor e engrandecimento do nome de Deus. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como um rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor.
Santo e eterno Deus e Pai, Deus de poder e glória, louvado e exaltado seja o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Graças te dou, Senhor meu Deus, porque o teu amor tem sido derramado em nossos corações, porque a tua misericórdia tem nos impedido de sermos consumidos e destruídos a cada manhã. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor provou o seu amor para conosco quando entregou e deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Este Filho, chamado e conhecido por nós como Jesus Cristo, aquele que foi separado e ungido para ser assim imolado naquela cruz, Senhor, para que o seu sangue fosse derramado, o seu sangue que nos purifica e nos lava de todo pecado, Senhor. Esse sangue carmesim, Senhor, que lava as nossas vestes e elas ficam alvas como a neve, Senhor. Esse Cordeiro que a tua palavra nos diz que está assentado no trono, porque ele está assentado no trono. Ele tem olhado para os seus, tem ouvido o seu clamor, tem se inclinado e tem vindo em nosso favor. Pai, muito obrigado por ter nos dado através do nosso irmão Jó aquela frase: uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e certamente virá em meu favor. Uma coisa eu sei, que nenhum dos planos do Senhor será frustrado. E eu e todos aqueles que crerem entregar a sua vida nas mãos de Deus, se torna o plano do Senhor e não serão frustrados nem destruídos. Porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Porque perto ele está daqueles que o amam e o temem. Este anjo, este Cordeiro, este Deus que se entregou por nós naquela cruz. Obrigado, Deus, que através de Jesus o Senhor nos deu um novo e vivo caminho para que possamos acessar ao Santo dos Santos através de Jesus. Não por sacrifícios de carneiro, de bois, de nada, mas por apenas um sacrifício, um único sacrifício, aquele da cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Senhor meu Deus, tira de nós toda a religiosidade. Que nós possamos entender que sem ti nada podemos fazer e através do Senhor tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece. Obrigado, Deus, pela tua palavra santa, que tem tratado as nossas vidas a cada dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus. Obrigado, 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 Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa os lares. Liberta, Senhor, meu Deus, de toda a tradição humana. As tradições que vêm do passado até os dias de hoje, que conduz o homem a cada dia mais a se afastar de ti. Liberta essas pessoas, porque nós sabemos, e a tua palavra nos diz, que nós estávamos separados pela nossa ignorância, pela ira, pela inimizade. Havia este muro de separação, mas o Senhor naquela cruz derribou esse muro e nos reconciliou no Senhor. Ó Santo de Israel, através do teu Filho amado. Obrigado por sermos nós embaixadores do Senhor aqui na terra, que representamos o teu governo em cada lugar que o Senhor assim desejar. Obrigado, meu Deus. Visita as casas dos teus servos e servas, das famílias pastorais, dos líderes. Senhor, supre as suas necessidades. Os sustém nas tuas mãos, Senhor. E que nós não viemos de hipótese alguma pregar o nosso eu, pregar aquilo que porventura vem de dentro de nós na questão do ventre carnal, mas sim que venha de dentro de nós aquilo que o Senhor nos diz. Rios de águas vivas, a tua palavra, na essência e na verdade e na sinceridade. E que nós venhamos sim, Deus, agradar ao Senhor. Tirar do Senhor um sorriso, a alegria. E não
inibir nem extinguir o teu doce Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por mais um momento, com todos que participaram. Abençoa, Senhor, cada um e aqueles que vão ter acesso. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor nos dê uma noite de restauração, de reflexão. Nos dá uma semana, Pai, de boas novas. Cada dia mais, Senhor. Traz a cura, Senhor, sobre a face da terra. Neutraliza esse vírus, Senhor, que tem entristecido a muitos. Tem colocado medos e terror em muitos. E que a cura do Senhor seja não só física, mas em especial a espiritual, na alma, no sentimento, na área emocional. Pai, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por todos os líderes, por todas as pessoas que o Senhor usou no meu caminho para falar deste evangelho maravilhoso. Obrigado mesmo, Senhor. Abençoa eles. Eu não vou citar nomes, mas o Senhor sabe cada um deles. E os abençoa, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles e tenha misericórdia. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um deles e os dê a paz. Que a graça redentora e salvífica do teu Filho amado Jesus, o teu amor santo de Israel e nosso, e a doce consolação do doce Espírito Santo, seja com todos, Pai, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, e Deus continue abençoando cada um de vocês. Terça-feira, se assim Deus permitir, a gente vai ainda saber de algumas coisas acerca do protocolo, né, do tratado que estamos vivendo, mas ainda assim já confirmando, 19h30, nós estaremos fazendo a nossa live, se assim Deus permitir, terça-feira, culto de doutrina. Amém? Uma boa noite para todos. Deus abençoe.